Graça e paz do Senhor Jesus, boa noite. Estamos ao vivo mais uma vez para a nossa live, a live da Comunidade Cristã Missão de Fé. Desde já nós agradecemos a Deus pela oportunidade maravilhosa que temos de poder falar da sua palavra, espalhar o seu evangelho. Paz do Senhor para a Esther, Arthurito. Boa noite, Pai do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos já orar e continuar com nossa live. Hoje, continuando o assunto das 7 igrejas da Ásia, nós vamos falar sobre a carta à igreja de Sardes. Fernando, irmão, boa noite, seja bem-vindo. Glória a Jesus. Mancilene, Pai do Senhor. Boa noite. Glória a Deus. Esposa Brena também entrando aqui. Bendito seja Deus. Graças a Deus, que os indicadores estão sendo favoráveis para a continuidade do plano de reabertura da economia. Isso é muito bom, não teve nenhuma procura de ontem para hoje nas unidades de saúde sobre coronavírus. Isso é muito bom, muito importante mesmo, graças a Deus. Continuemos a orar, continuemos a interceder. Auricélio, boa noite, graça e paz do Senhor. Bom, para nós remirmos o tempo e aproveitarmos o máximo possível, já convido você para fazer uma oração. Feche seus olhos, interceda. Eu peço oração por mim e por minha casa. Glória a Jesus. O Arthurito. Então vamos orar. Peço oração por mim e por minha casa. Vamos orar pelo Brasil, Ceará, para que Deus continue abençoando. Deus amado e glorioso, neste momento de oração, Senhor, nós agradecemos por estarmos na Tua presença, por compartilhar a Tua palavra de salvação. Ó meu Deus, que possamos, meu Senhor, dedicar esse tempo para a Tua honra e a Tua glória, para buscarmos a Tua face e buscarmos fortalecimentos em Ti, meu Deus. Abençoa a todos e a todas que já estão conectados, que o Senhor também derrame da Tua bênção sobre a vida daqueles que ainda vão se conectar conosco, meu Deus. Venha abençoar o nosso estado de Ceará, tenha misericórdia do nosso Brasil. Toma a frente de tudo, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, colocamos a vida de todas as pessoas, de quem tem perdido os seus parentes, amigos, que Tu venhas a levar, meu Senhor, consolação. Muito obrigado, Pai. Assim oramos neste momento e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Arthurito, você abandonou a gente, rapaz. Quando é que você volta? Vou convidar aqui o Auricélio para ele trazer aqui um louvor para nós. Estamos louvando a Deus, adorando o Senhor. Glória a Deus. Pai do Senhor, pastor, boa noite. Boa noite. Tudo bem, né? Me ouve bem aí? Ouço sim, graças a Deus. Pai do Senhor a todos aí que já entraram aí para participar da nossa live, o Fernando, né? Um abraço aí. O irmão Arthur. Pai do Senhor, irmão Arthur. Eu convido os irmãos a louvar um hino bem conhecido. Vocês me ajudem aí, tá? Se eu errar a letra aí, vocês completam aí, tá certo? Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, com Teu
contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Essa foi só para os irmãos lembrar, viu? Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Glória a Deus. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Nada, meu irmão. Sempre agradeço também pela colaboração. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado. Bom, vamos agora para a nossa palavra, né? Estamos na quinta carta do Apocalipse. As cartas estão compreendidas no capítulo 2 e no capítulo 3. E hoje nós vamos para a quinta carta. É a carta à igreja de Sardes. Nós passamos 3 lives falando sobre a carta a Tiatira, porque, volto a repetir, eu a considero com uma mensagem bem atual para as nossas vidas, para nós como cristãos. Então, nós vamos hoje falar sobre a carta à igreja de Sardes, a congregação de Sardes. Desde já, eu vou fazer aquela retrospectiva sobre os 7 pontos que nós vamos encontrar nas 7 cartas. É importante para nós compreendermos principalmente a estrutura de cada carta e como que Jesus ele vai se comunicar com cada uma daquelas congregações. Então, todas as cartas elas são escritas, direcionadas para o anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? O pastor local, o dirigente, o supervisor, ele é o pastor da igreja, que é o anjo, né? Como Jesus vai dizer. Cada mensagem traz uma descrição abreviada de Jesus, tirada do capítulo 1, quando João o vê na sua forma glorificada. Cristo ele vai afirmar para as igrejas: eu conheço, eu sei as tuas obras. Nas 7 cartas, Jesus dirá a mesma coisa.
todas as mensagens, todas as 7 mensagens, vai trazer uma palavra de louvor e de censura, ou uma de louvor. Tem alguma igreja que só recebe censura? Não, né? Há alguma coisa de bom, Jesus ele vai contemplar ali em uma das congregações. Cristo ele vai lembrar também da sua vinda e o que acontecerá a cada pessoa individualmente, o que cada pessoa irá ali receber de acordo com as suas obras. A cada carta também vai se repetir a expressão: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todas as 7 cartas trará essa expressão. E por último, cada carta vai trazer uma recompensa para o vencedor, ao que vencer, ao que está vencendo, ao vencedor. Eu acho bem interessante a expressão ao que está vencendo, que é retirada lá do texto dos Receptos, pois demonstra uma continuidade, né? Ao que vencer ou ao vencedor indica algo projetado para o final. E ao que está vencendo é algo contínuo. Cada dia é uma luta, cada dia é uma vitória, ou se não, cada dia, né, um mês, um ano, virá vitórias. E então, no texto dos Receptos, que como é retirado lá do grego, eles procuram fazer uma adaptação que seja compreensível. O que a expressão em grego vai trazer diz ao que está vencendo. Muito bem, então, quem escreveu as cartas? O apóstolo João, irmão de Tiago, escreveu o Evangelho, escreveu as 3 epístolas universais e também o Apocalipse. E hoje nós chegamos na carta à igreja de Sardes. Sardes era a antiga capital de uma região chamada Lídia. Era uma região muito extensa da Ásia Menor, onde hoje se encontra a Turquia. E ela era muito conhecida por sua riqueza, pelo seu luxo. Era uma cidade muito luxuosa para os padrões da época. Era muito rica, porque todos os habitantes orgulhavam-se pelas suas indústrias. Logo, quando eu digo indústria, segundo o contexto da época, não é indústria como conhecemos hoje. Indústria de lã e de tinturaria, né? Lá era muito conhecida pela sua indústria de tinturaria. Ali eles tinham alguns métodos diferenciados de tingir roupas, e aí exportavam para vários lugares. Houve um rei, que foi o último rei de Lídia, antes dela ser tomada pelo Império Romano, chamado Creso. Ele foi muito célebre, ele era um general, depois se tornou rei, e com ele acabou a dinastia da família desses homens, né, célebres ali para a região. A cidade de Sardes, ela era o centro ao culto à deusa Cibele. A deusa Cibele ela era tida como a deusa da fertilidade, da natureza. E a imoralidade, a degeneração moral de quem seguia essa deusa Cibele era conhecida. Não sei se você já ouviu falar das sacerdotisas vestais, né? Vesta foi filha de Cibele e herdou dela a mesma imoralidade aí, como sendo deusa da fertilidade. No seu templo haviam essas sacerdotisas, e uma forma de cultuar a essa deusa era através da prostituição. Elas tinham relações com os adoradores dessa deusa, e era uma forma de cultuar a deusa Cibele. Depois, a sua filha, e daí vem o nome, as sacerdotisas vestais, e era muito conhecida em toda a região, né? Iam homens de todas as regiões peregrinar para adorar, né, a deusa Cibele. Conforme a tradição, Sardes, ela foi a primeira cidade dessa região a receber o Evangelho. E, infelizmente, também
ela foi a primeira a desviar-se, né? A primeira a desviar-se. Então, é muito complicado essa questão, porque nós vamos ter uma igreja que recebeu o evangelho, mas, infelizmente, não soube aproveitar e vai ali ficar apóstata, né? Toda essa congregação ali, de uma forma geral. Havia alguns poucos que não acabaram apostatando. E a cidade de Sardes ficava a sudeste de Tiatira, continuando aí quase, né, o círculo no sentido horário das igrejas. Então, situando historicamente um pouco da igreja, né, da cidade de Sardes, vamos para o texto. Apocalipse, capítulo 3, saímos do capítulo 2, e agora vamos para o capítulo 3, vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Apocalipse, abra sua Bíblia, e vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 6. No capítulo 3, nós temos apenas 3 cartas, né? No capítulo 2, são 4 cartas, e agora nós vamos para o nosso assunto em si, né? A paz do Senhor e boa noite para quem foi entrando aí depois, né? Irmã Regina, irmã Germana, irmã Sabrina, irmã Natiélio, Marcelina, irmã Célia, irmã Dorinha. Boa noite, sejam muito bem-vindos aí para nossa live. Vamos fazer a leitura, acompanhem, diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porque se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido, de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Jesus, bendito seja Deus. Então, esse é o conteúdo, são 6 versículos da carta a Sardes. E vamos lá. Primeiro versículo. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, tem nome de que vives e estás morto. É o que Jesus vai dizer aí como cabeçalho dessa sua carta para a congregação de Sardes. Muito bem, o número 7, ele representa aquilo que está completo, a plenitude, o que é perfeito, aquilo que Deus faz e que nada falta e nada se lhe pode acrescentar. Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou. E aí vem a completude. Foi tudo ali completado no 7º dia, quando Deus descansa. Então, 7 será esse número da perfeição de Deus, né? Não é questão numerológica, ninguém aqui está apelando aos números, mas na Bíblia vai trazer esse sentido daquilo que é completo. Deus criou o ser humano no 6º dia. E
na natureza adâmica, ele está completamente perdido. Mas, somando o ser humano ao Espírito de Deus, sexto dia, fazendo aí o 7 da perfeição, o ser humano consegue alcançar a sua salvação. Quando Jesus fala os 7 espíritos, ele não está dizendo que são 7 espíritos de Deus, mas é a forma plena desse espírito atuar, sem falta de nada e sem acréscimo de nada. Se nós formos a Isaías capítulo 11, versículo 2, nós teremos o seguinte texto: e repousará sobre ele, vá contando, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. São 7 espíritos? Não. São 7 manifestações do mesmo Espírito, que é o Espírito Santo. Então vai demonstrar a plenitude do Espírito Santo atuando na história, atuando na criação, atuando na vida do ser humano. O ser humano ele precisa dessas 7 manifestações do Espírito Santo para ele poder ser uma pessoa que agrada a Deus. Então vamos lá. Tomando o texto de Isaías, a primeira manifestação ele vai dizer que é o Espírito do Senhor. Pronto, de uma forma plena, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, que é a presença plena do Senhor, revelando-se no fruto que é produzido na nossa personalidade regenerada, que é dada através do novo nascimento. Então, o Espírito do Senhor traz para nós uma nova natureza, para que possamos agradar a Deus. E essa nova natureza, entendamos, não é expressa através de dons, não é expressa através de manifestação de poder, não é manifesta através de sinais, de prodígios, de milagres. A nova natureza que o Espírito Santo trabalha em nós, para que ela seja aí aflorada e expressa para o mundo exterior, ela é trazida através do fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Irmão, se eu quiser demonstrar para o mundo que eu sou cheio de Deus, eu busco o quê? Os dons espirituais, os dons ministeriais, a virtude do Espírito Santo na minha vida? Eu vou dizer para você, não. Busque o fruto do Espírito. Porque é o fruto do Espírito, segundo Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, olhe as virtudes desse fruto. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, tudo o que você puder fazer de assim extraordinário através do poder do Espírito, contra essas coisas há lei. A lei. O próprio Senhor Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 7, versículo 21, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Entrará no reino dos céus. Porque muitos dirão naquele dia, Senhor, expulsamos demônio em teu nome, falamos novas línguas em teu nome, curamos enfermos em teu nome. E há lei contra essas coisas, porque Jesus vai dizer, e eu vos direi abertamente, apartai-vos de mim, nem vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Mas Jesus nunca vai censurar alguém que é amoroso, alguém que é alegre, alguém que é longânimo, alguém que é benigno, alguém que tem bondade em seu coração, alguém que é fiel, alguém que é manso, alguém que é pacífico, alguém que tem domínio próprio. Jesus nunca vai censurar pessoas assim. Então você quer demonstrar para o mundo que você, servo de Deus, é serva de Deus, busque o fruto do Espírito e é manifesto através do Espírito do Senhor. Em João capítulo 3, versículos 5 e 6, Jesus vai dizer, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
Porque o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Louvado seja Deus. Então, primeira coisa, Espírito do Senhor. Segundo, Espírito de sabedoria. É a excelência mental em um sentido pleno. Excelência mental. Sabedoria é a forma como nós nos portamos, que nós temos em nós. E essa sabedoria, ela tem que vir de Deus. Em Provérbios 3:9 vai dizer: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. No mesmo Provérbios, capítulo 2, versículo 6, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Então nós temos que buscar sabedoria de Deus na nossa vida. E Tiago 1,5 vai dizer para nós: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Então peça a Deus sabedoria. Ninguém vai poder reclamar e dizer assim: ah, Senhor, eu não pude servir a Ti de uma forma melhor, porque eu não tinha sabedoria. Porque Jesus vai dizer: você não teve sabedoria porque não pediu. Você não teve sabedoria porque não buscou. Então nós temos que ter sabedoria. Terceira coisa, espírito de inteligência. E o que é inteligência? É a capacidade de entender e aplicar aquilo que é aprendido. Então nós entendemos aquilo que estamos aprendendo e colocamos em prática, aplicamos aquilo. Muito necessário para colocarmos em prática a palavra de Deus. Em Daniel 1:4, quando Nabucodonosor ele vai dizer que quer jovens ali para servir na sua corte, ele dirá: busquem jovens em quem não houve nenhum defeito, de bela aparência, dotados de sabedoria e de inteligência e instrução, e que tivessem capacidade de assistirem no palácio do rei. Então, Nabucodonosor, ele buscou jovens que tivessem não somente sabedoria, mas inteligência. E, ao falar de inteligência, nós podemos também remeter a Bezalel e a Oliabe, que Deus deu sabedoria e Deus deu inteligência para aplicar aquilo que eles haviam aprendido da parte do Espírito do Senhor. Em Êxodo capítulo 36, versículo 1, vai dizer: assim trabalharam Bezalel e a Oliabe, e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saberem como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo o que o Senhor tinha ordenado. Então a inteligência é uma forma de aplicarmos aquilo que aprendemos. O espírito de inteligência. Espírito também de quê? Quarto, de conselho, que é o dom de formular conclusões acertadas. Precisamos ter conselho. É a forma de formular, é um dom de formular conclusões acertadas, certas. Provérbios 15:22, Salomão diz: onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. Jó diz assim, no capítulo 12, versículo 13, com Deus está a sabedoria e a força, ele tem conselho e entendimento. Então, espírito também de conselho, espírito de fortaleza, é a energia necessária para pôr em prática as conclusões. As pessoas às vezes não conseguem servir a Deus porque falta-lhes fortaleza, falta-lhes força. E o Espírito do Senhor traz para nós força. Colossenses 1:11, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com alegria. Então nós temos confirmação de Deus na fortaleza do Espírito Santo. Espírito também de quê? De conhecimento. Conhecimento de quê? De Deus. Não conhecimento de nós termos acúmulo de coisas que aprendemos. Não é isso. É conhecer a Deus. Porque aqui na Terra não precisa. Você pode conhecer diversas coisas. Você pode acumular
conhecimento aqui nessa terra, mas conhecer a Deus precisa do Espírito dele para que você possa conhecê-lo. Então é conhecimento de Deus que se forma dentro da comunhão amorosa com ele. Quanto mais você busca Deus, quanto mais você tem comunhão com Deus, mais você o conhece. João, capítulo 10, versículo 14, ele dirá: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Das minhas sou conhecido. Será que conhecemos mesmo nosso pastor? As pessoas abrem a boca para dizer: o Senhor é o meu pastor. Mas conhecem esse pastor? Conhecem a ele de uma forma plena? De uma forma como o Espírito passa para nós? Porque lá em Oséias 4,6 diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E podemos dizer conhecimento da palavra, porque a palavra leva a conhecer a Deus. E no mesmo profeta Oséias, no capítulo 6, e o versículo 3, vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída é como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Então você tem que conhecer a Deus. E a última manifestação do Espírito é o espírito de temor do Senhor. É um temor adquirido pela reverência. E muitas pessoas não têm reverência. Infelizmente, nós temos que buscar reverência. Saber que Deus é Deus, que é soberano. E que nós só podemos estar na presença dele com reverência. Porque se nós não buscarmos a Deus com reverência, nós nunca poderemos agradá-lo. Nunca, de jeito nenhum. Então tenhamos reverência. E essa é a manifestação plena. Em Jesus nós tivemos essa plenitude do Espírito. Por isso que ele diz: eu estou agora oferecendo os 7 Espíritos de Deus. Porque ele, Jesus, teve a plenitude do Espírito na sua vida. E nós temos que buscar a plenitude do Espírito Santo na nossa vida. E ele se apresenta como o quê também? Ele diz: aquele que tem os 7 Espíritos e que tem também as 7 estrelas. As 7 estrelas. E aí você pode se perguntar: mas irmão, o que são essas 7 estrelas que Jesus está dizendo que tem na sua mão? Se você voltar, aleluia, no capítulo 1, versículo 20, diz assim: eis o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. As 7 estrelas são os anjos, os 7 anjos de cada uma daquelas congregações. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então Jesus está dizendo o quê? Que na mão dele estão os pastores, os anjos da igreja, as 7 estrelas. Querendo dizer o quê? Que Jesus é que tem autoridade sobre as igrejas. Não são os pastores. Os pastores podem ter autoridade eclesiástica em uma organização, mas a autoridade plena sobre a igreja quem tem é Jesus Cristo. Ele é que tem. E ele tem os pastores aqui na palma da sua mão. Na palma da sua mão. E ele está dizendo para aquela igreja: não é pastor que manda nessa congregação, sou eu, porque os pastores estão na minha destra, na minha mão, louvado seja o Senhor. Em Mateus 28, 18, Jesus ele diz assim, ele chega para os discípulos e diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, pastor pensar que manda em igreja está muito enganado. Quem manda na igreja é Jesus, através da sua palavra, através do seu Espírito. Ele é que manda. Pastor que quer mandar em igreja, em congregação, dominar a vida dos crentes, ele está muito errado, porque ele não domina nada, nem a sua própria vida. Jesus tem a vida dos pastores aqui na mão dele. E a hora que ele quiser, ele tira. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Sem problema, irmã. Acontece. Sem problema, viu? Continuando. Jesus diz:
Eu tenho os 7 espíritos, tenho as 7 estrelas e aquela frase, né? Essa frase é para dar calafrio, viu, na alma. É sim. Quando Jesus diz, eu conheço as tuas obras. É para dar um calafrio na alma, porque ele está dizendo para nós, eu te conheço. Eu te conheço. Pode qualquer pessoa dessa terra não lhe conhecer bem, plenamente, mas Jesus, ele diz, eu conheço as tuas obras. Eu te conheço, é o que Jesus diz. E para aquela igreja, o que ele vai falar? Tens nomes de que vives e estás morto. Triste isso. Tristeza. Aquela congregação tinha a ilusão de que era próspera espiritualmente, que estava viva. Porque era uma congregação de uma cidade rica, de uma cidade próspera, e eles confundiam isso. Mas Jesus está dizendo, vocês pensam que estão vivos? Pois eu, Jesus, que conheço as tuas obras, estou dizendo, vocês estão mortos. Mortos. E quantas congregações Jesus pode dizer isso hoje? Que pensam que estão vivos, mas estão mortos. Em João 6, 53, Jesus ele vai dizer, na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então, ter vida em nós mesmos é nós nos alimentarmos de Jesus. E hoje existe muita congregação, muita denominação que não se alimenta de Cristo, alimenta-se de qualquer outra coisa. De heresias, de coisas fúteis, mas não se alimenta de Jesus. E Jesus diz, tens nome de que vives, mas estás morto. Porque se não formos avivados pelo Espírito Santo, nós não temos vida em nós mesmos, se não nos alimentarmos de Jesus. Efésios 2:1, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Versículo 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Você tem que ter vida em você mesmo, e essa vida só é dada pelo Espírito Santo de Deus. Então, para a igreja morta, que tinha nome de que estava vivo, mas aos olhos de Jesus, que são como chamas de fogo, que contempla o que está dentro, no interior, ele vai dizer que aquela congregação estava morta. Para a morta, Jesus diz, eu tenho a plenitude do Espírito para vocês. Os 7 Espíritos de Deus, para ressuscitar vocês dessa morte espiritual, louvado seja o Senhor. Em 1 Coríntios 6:11, Paulo escreve, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de Deus. Então, para ter nova vida, requer que sejamos nova criatura. E quando nós somos nova criatura, então nós somos lavados pelo Espírito Santo, como tem em Tito, capítulo 3, versículo 5, não pelas obras de justiça que houvesseis feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, uma vez lavados, nós somos também justificados. 1 Coríntios 1:2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, louvado seja o Senhor. E nós somos também justificados para a glória de Deus. Em Romanos 5:1, Paulo diz algo fabuloso. Ora, pois, sendo agora justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aquela igreja tinha nome de que estava viva, mas estava morta e precisava de quê? Da atuação plena do Espírito Santo. Por isso que Jesus diz, os 7 Espíritos de Deus. Versículo 2. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Vigilância, igreja. Nós temos que ser vigilantes. Vigiai e orai, é o que Jesus diz. Mateus 26:41. Para que não entreis em tentação, o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai, nós temos que ser vigilantes.
1 Tessalonicenses 5 e 6. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sedes sóbrios. Aleluia. Quantos estão dormindo e não estão vigiando? 1 Pedro 5 e 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Seja sóbrio, vigie. É o que Jesus diz para aquela igreja. Sejam vigilantes, consolida aqueles que estão para morrer. É obrigação nossa, é dever nosso. Ajudar os irmãos e as irmãs em oração, em palavra, levando as cargas uns dos outros, porque assim nós cumpriremos o amor de Deus, a lei de Cristo, louvado seja o Senhor. E Jesus diz para aquela igreja, olhe, vigie, ser vigilante e consolida aqueles que estão para morrer. Consolidar, aleluia. Em Hebreus 12, 12 e 13, vai dizer, portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie, antes seja curado. Em Judas, versículos 22 e 23, e apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, é o que a Bíblia vai dizer, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Nós temos que ajudar aqueles que são fracos. Temos que ajudar. É dever da igreja. E Jesus vai dizer, não tenho achado as tuas obras perfeitas diante de mim. As obras daquela congregação, da grande parte, eram más. E o que são obras más? São obras imbuídas das obras da carne. São obras manifestas, como Paulo escreve em Gálatas 5, do 19 ao 21, todas as obras da carne, prostituição, adultério, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Tudo isso faz com que as pessoas não herdem o reino dos céus. E com certeza é o que Jesus estava vendo naquela congregação. Obras que não eram encontradas perfeitas. Nós temos que ter cuidado com as nossas obras diante do Senhor. As nossas obras têm que ser obras boas, obras da luz, para que Jesus não venha nos reprovar. Versículo 3, Jesus diz para aquela congregação, lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, pois se não vigiares, virei como um ladrão, e não saberás a hora que virei a ti. Lembrar. Nós temos que lembrar daquilo que aprendemos. A igreja de Sardes precisava conservar uma viva lembrança dos preceitos que já haviam sido ensinados naquela congregação anteriormente. Nós temos que ser como os crentes de Bereia. Atos capítulo 17, versículo 11, que eles examinavam a cada dia nas Escrituras se o que Paulo falava era verdade. Você está com a sua Bíblia na mão? Você está acompanhando os textos? Está verificando se o que eu estou falando é verdade? Será? Porque você tem que ter cuidado. Você tem que verificar, examinar as Escrituras. Aleluia. Em 1 Coríntios 11, 2 vai dizer, ora, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e guardais os preceitos assim como vô-lo entreguei. É o que Paulo diz. Em 2 Tessalonicenses 2 e 15, então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Tenha cuidado. Aleluia. Em 1 Coríntios 15 e 33, Paulo diz, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Chega uma pessoa, diz uma coisa. Chega outra pessoa, diz outra coisa. E essas más conversações corrompem os bons costumes de Deus na nossa vida. Temos que ter cuidado. E não acontecer na nossa vida como acontece no alerta que é dado no começo do Saltério, no Salmos 1, versículo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios,
nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Porque Jesus diz, se você não lembrar daquilo que já tem sido ensinado, se não se arrepender, se não vigiar, eu virei a ti como um ladrão. A acomodação espiritual leva à apatia, à falta de vigilância, porque a pessoa pensa que está tudo bem, está tudo tranquilo, tudo numa boa. Cuidado, cuidado, vigie, desperte, busque em Deus vigilância. Porque a pessoa que não vigia, ela será pega, como Jesus diz, assim como um ladrão pega desprevenido. Em Mateus 24, 43, 44, Jesus diz, mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. A hora que ninguém pensa é a hora que Jesus vai voltar. E aí será choro e ranger de dentes. Vigie, crente. Vigie. Esteja apercebido. Esteja apercebida para a vinda do Senhor. Versículo 4. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. E comigo andarão vestidas de branco porque são dignas. Não contaminaram as vestes, ou seja, não tem parte com esse mundo, não tem parte com as coisas do sistema do mundo. Porque quem tem parte com o mundo mancha as suas vestes espirituais. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Nós temos todo dia que lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Santo não é aquele que é perfeito. Santo é aquele que se lava todo dia no sangue de Cristo. Esse é santo. É aquele que busca a santidade no Senhor. Porque quem se contamina com o mundo mancha as suas vestes espirituais. E naquela congregação ainda tinha alguns poucos que não mancharam as suas vestes. Versículo 5. O que vencer será assim vestido de vestes brancas. Então, aqueles poucos que não mancharam as suas vestes, ao vencer, serão vestidos de vestes brancas. E de maneira nenhuma, Jesus diz, riscarei o seu nome do livro da vida, antes confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Nós temos que lavar as nossas vestes, porque a igreja de Jesus, ela tem que ser apresentada como igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem qualquer outra coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, como está em Efésios capítulo 5, versículo 27. Em Apocalipse 19, 7 e 8, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiça dos santos. Aleluia. Como estão as tuas vestes? Limpas para poder receber vestes brancas? Porque Jesus diz, olhe, quem vencer de maneira nenhuma arriscaria o seu nome do livro da vida. Jesus tem um livro que ele escreve o nome dos crentes lá. Quando os discípulos voltaram alegres porque estavam fazendo milagres, Jesus falou para eles, lá em Lucas capítulo 10, versículo 20. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos imundos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Aqui eu não vou pender para uma doutrina arminiana e nem calvinista, mas quero fazer um alerta. Se há uma possibilidade, mesmo que remota, do teu nome ser riscado do livro da vida, tenha cuidado. Porque eu não acredito que Jesus escreveu isso aqui à toa. Não acredito que ele escreveu isso aqui porque quis assustar aquela congregação. Não, de jeito nenhum. Moisés, quando ele estava diante do Senhor, e o povo havia pecado e Deus disse que ia destruir tudo. Lá em Êxodo 32, 32 e 33, vai dizer assim, agora, pois,
perdoa o seu pecado. Moisés dizendo, se não risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Moisés sabia que Deus tinha um livro escrito o nome lá das pessoas. Mas Deus vai dizer o quê? Aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Livro da vida do Cordeiro. Tenha cuidado. Jesus disse, eu não riscarei o seu nome e confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Eu acho lindo os testemunhos que Deus dá das pessoas. Abraão, Jesus diz que ele é meu amigo. Jesus chama Abraão de amigo. Assim como Jesus chama Lázaro de amigo. Deus chama Jó de homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Deus chama Gideão de homem valoroso. Homem valoroso. É o que ele vai dizer dali de Gideão. Varão valoroso. De Davi, Deus diz, é um homem segundo o meu coração. De Paulo, Deus diz, ele é um vaso escolhido para mim. De Daniel, ele diz, você é muito amado, muito amado. E fico me perguntando, qual é o testemunho que Jesus dá de nós? Qual é o testemunho que Jesus pode dizer de você, de mim? Se de repente, né, se fosse a ocasião, alguém perguntar, Deus, o que tu tens a dizer dele aqui, ou dela aqui? O que Jesus diria? Qual o testemunho que Jesus diria? Em Mateus 10, 32, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Você tem que ter uma vida de confissão até o fim para poder ser salvo. E a carta encerra como quase todas as outras, mas é uma mensagem de alerta. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. E assim finalizamos a carta à igreja de Sardes. Que você possa gravar essa palavra na tábua do teu coração e ficar bem alerta, vigilante, cuidado, porque o teu nome, conforme Jesus está dizendo aqui, pode ser apagado do livro dele. Então perseveremos e vigiemos, porque Jesus voltará a uma hora em que ninguém espera. Amém. Vou convidar aqui a Letícia para ela trazer um louvor e nós adorarmos a Deus. Glória a Jesus. Deus é maravilhoso. Amanhã será a carta à igreja em Filadélfia. Louvado seja Jesus. Graça e paz. Graça e paz a todos. Glórias a Deus. Uma mensagem maravilhosa, né, de alerta para nós vigiarmos, estarmos na presença do Senhor. E que nós possamos crescer de valor em valor na presença do Senhor. Vou louvar o hino de número 136 da harpa cristã. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor,
até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu digo, em Jesus eu farei 1000 proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao fim desta liça, combati o combate de amor e coroa terei de justiça que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Amém. Agradeço a oportunidade. Os Indarpa sempre muito bem inspirados, né? Na Bíblia. Com certeza. Glória a Jesus. Glória a Deus. Obrigado também. Amém. Louvado seja Deus. Bom, estamos chegando no final da live de hoje. Aqui eu quero agradecer, não somente aos que aparecem aqui, mas a todos que entraram ou saíram da live, mas que estão listados aqui, né? O Auricélio, a Natiele, a Esther, a Letícia, minha esposa Brena, a irmã Regina, a irmã Francisca Germana, a irmã Camila Pinheiro, a irmã Cátia Monteiro, o irmão André, a irmã Sabrina. Muito obrigado por terem estado conosco nesta noite. Que Deus venha abençoar as suas vidas de uma forma poderosa. Amanhã, 7 da noite, continuando o assunto, nós vamos encerrar nessa semana as 7 cartas. Amanhã, carta à igreja em Filadélfia. E na quinta-feira, carta à igreja, deu um branco agora, Laodiceia. E aí, na sexta-feira, será a nossa live de louvor, certo? Sexta-feira, nossa live de louvor. Então, não perca, amanhã, 7 da noite, estaremos de volta, ao vivo, levando uma palavra de Deus para os seus corações. Vamos orar, peço oração em nome de Jesus, por mim e por minha casa. Oremos. Amado Pai e eterno Deus, neste momento, queremos agradecer a Ti por estarmos na Tua presença. Louvamos Teu nome, pois Tu és grande e maravilhoso. Que a cada dia o Teu Santo Espírito inunde as nossas vidas, para mais e mais estarmos vivos na Tua presença. E não termos apenas nome, mas sermos vivos de verdade, Pai. Ó Deus, nos ajuda a sermos mais e mais vigilantes para a glória e o louvor do Teu nome. Visita meus irmãos e minhas irmãs neste momento, suas vidas, suas famílias, seus lares, para que a Tua bênção nunca se aparte, meu Senhor, de suas vidas. Muito obrigado, Pai. Assim oramos neste momento e agradecemos em nome de Jesus. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Até amanhã, se Deus nos permitir. Um abraço virtual a todos, em nome de Jesus. Amém.